Fala galera, bem-vindo ao... Bom dia pessoal, bem-vindo ao canal NewCat. Agora a gente está aqui para falar de Corinthians. Isso, o assunto do momento, o Corinthians. É de coisa boa não, é de coisa ruim. Corinthians sofre transfer ban na FIFA por dívida com o zagueiro Balbuena. Olha só as dívidas lutando, as dívidas lutando. Punição ao Timão é válida por 3 janelas de transferência. O clube precisa quitar dívidas para ser liberado para registrar novos jogadores. O Corinthians foi punido pela FIFA e está neste momento impedido de registrar novos atletas. O transfer ban anunciado pela entidade é por causa de uma dívida do clube com o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena. De acordo com o site da FIFA, a punição teve início nesta quinta-feira, dia 31 de outubro, e será válida por mais 3 janelas de transferência, ou seja, o Timão não poderá registrar novos jogadores até a metade de 2026. A punição não cabe recurso. O jogador cobra quase 7 milhões de reais do clube por falta de pagamento de direitos de imagem na segunda passagem dele pelo Timão, encerrada em 2023. Para ser liberado do transfer ban, o Corinthians precisa quitar as pendências financeiras ou entrar em acordo com o atleta. A segunda passagem de Balbuena pelo Corinthians foi iniciada em julho de 2022, quando ele foi emprestado pelo Dinamo de Moscou da Rússia por um ano. Antes, ele havia atuado pelo Timão de 2016 até 2018, quando se destacou nas conquistas do Brasileirão e do Paulistão. Ele deixou o clube em julho de 2018 após o West Ham da Inglaterra pagar 4 milhões de euros, cerca de 18 milhões na época, que era o valor da multa rescisória dele. Pois é, a gente fala de dívida do Corinthians, a gente não inventa dívida. Nós não inventamos, nós não entramos nos sites dizer, olha, o Corinthians está devendo. Nós não entramos no Corinthians, contratamos um jogador, não pagamos e inventamos uma dívida. As dívidas são feitas pela própria diretoria do Corinthians. O Corinthians ele deve o Gil, deve, se eu não me engano, também o Fagner, deve o Cássio, deve Jesus, se eu não me engano, vários jogadores. Vários jogadores. Não existe um time no Brasil que tenha tantas dívidas, óbvio. Nós temos o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro vemos pelo menos o plano de quitação de dívidas. E a maioria das dívidas que o Atlético Mineiro tinha era com seus donos atuais. Ou seja, é praticamente uma questão de se pagar para si mesmo. Se é que vocês me entendem. O Corinthians não é a primeira vez que ele é indiciado por falta de pagamento. Tivemos o Matias Rojas. Quem se lembra do caso do Matias Rojas? Foi contratado aí por um salário astronômico, depois rescindiu o contrato, está até hoje na justiça tentando pegar algum dinheiro do Corinthians, que o próprio Corinthians fez o contrato com o Rojas. Fez com o Balbuena, fez com o Gil, fez com vários outros jogadores. Isso não é de hoje que acontece no Corinthians, não é de hoje, nem do ano passado, nem do ano retrasado. A dívida do Corinthians é de 2,3 bilhões de reais. E esse transfer ban é só uma pontinha do iceberg. E se outro jogador quiser botar também o Corinthians na justiça, desse jeito aí, transfer ban, fica 1, 2, 3, 4. O Corinthians contratou o Deus e o mundo. Contratou o Hector Hernandes, contratou o Pedro Raul, contratou o Memphis Depay, contratou o Garro, contratou o Carrijo, contratou o André Ramalho, contratou um time inteiro. Félix Torres, Diego Palacios, contratou um time inteiro e não paga que está devendo, tá? É só isso que acontece. Algumas vezes eu faço um vídeo sobre o Corinthians, sobre dívidas, até aparece um engraçadinho aqui, me denegrindo, falando mal. Não, você é um anti. Eu não sou anti. Eu só venho aqui repercutir notícias e falar a minha opinião. E a minha opinião é, o Corinthians é isso aí. Pode se livrar da zona do rebaixamento, pode ficar na Série A, pode passar pelo Racing hoje, pode ganhar a Sul-Americana, mas em questões fora de campo, uma hora essa bomba vai explodir. E quando explodir, é bom que o torcedor do Corinthians já esteja de aviso prévio. Porque não é de hoje que essa dívida cresce, 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 tá? Essa foi a repercussão da notícia de hoje. Deixe aqui nos comentários, torcedor do Corinthians ou de outros times também, a opinião de vocês. E foi esse o vídeo. Bom dia!